Concluímos então a parte de falando sobre a demissão, né, as hipóteses de demissão do oficial, que não tem nada a ver com aquela demissão do servidor público civil, que seria por punição disciplinar. Tem também a possibilidade de ser punição disciplinar, mas a demissão então é um termo que é falado para aquele oficial, tanto da Brigada quanto dos Bombeiros, que sai da Brigada Militar, né? Que ele é destituído da função. Pode ser a pedido, inclusive, né? Que a gente viu, tá? É desligado da função, desculpem, a palavra correta é desligado, tá? Quanto aos praças, o nome, quando o praça sai da Brigada Militar, se chama licenciamento, tá? Deixa eu falar um negócio. Os praças, eles têm algo sui generis nessa lei, que ela dá a entender que o praça precisaria pedir o reengajamento, como acontece nas Forças Armadas, né? Você sabe que nas Forças Armadas tu pedes, por exemplo, eu fui fuzileiro naval. A gente, quando terminava o curso de formação, tu sabia que tu ia ficar 3 anos, era um contrato, digamos assim, 3 anos, né? Se tu quisesse ficar mais tempo, tu teria, após os 3 anos, tu teria que pedir o reengajamento para ficar mais. No Exército é muito comum, oficial temporário, né? Sargento temporário, que ficam ali, eles têm um prazo para ficar e vão pedindo reengajamento. Essa lei, ela fala em reengajamento para os militares da Polícia Militar. Só que, na prática, isso aqui não existe, pessoal, o reengajamento. Porque o que acontece? Tanto o oficial quanto o praça da Brigada dos Bombeiros, eles adquirem estabilidade após 5 anos de efetivo exercício no órgão onde estão trabalhando. Entenderam? Está na Constituição Estadual do Estado do Rio Grande do Sul. Então, quando um militar dos bombeiros ou da brigada cruza os 5 anos, ele está estabilizado. Então, ele não tem reengajamento, mas vai ter essa palavra aqui que soa meio estranha aqui na Brigada Militar, no Estatuto, tá? Tá aqui, mas é algo que na prática não se aplica, tá? Só para vocês entendam algumas coisas que eu vou falar a partir de agora. Então, os oficiais e os praças, eles têm nomenclaturas diferentes aqui nessa lei. Por exemplo, o oficial, ele diz assim, que ele as infrações, né, supostas infrações, são analisadas pelo Conselho de Justificação. Os praças, pelo Conselho de Disciplina. Os oficiais são desligados da brigada, ou dos bombeiros, por uma palavra chamada demissão. E os praças são desligados por uma palavra chamada licenciamento. Mas é a mesma coisa, basicamente, tá? É só para distinguir, são palavras que foram sendo criadas para distinguir os praças dos oficiais. E é lógico que vai cair no concurso público, né? Se tem essas palavras aqui, são uns pega-ratões aí que as bancas conseguem utilizar aí para fazer as pessoas errarem, tá? Mas vamos lá, o licenciamento, assim como para os oficiais, o licenciamento pode ser a pedido ou ex officio. Para quem? Para os praças. Para as praças, né? O licenciamento, lembra que praça começa como soldado, né? E vai até segundo sargento. Primeiro sargento, desculpem, né? Aí depois tem os oficiais ali, que o primeiro tenente já entra no quadro dos oficiais, tá? Chama oficial subalterno, mas é oficial já, tá? Para as praças, o licenciamento pode ser a pedido, assim como os oficiais, só que observe, no mínimo, desde que não haja prejuízo para o serviço, parará a praça engajada ou reengajado que conte no mínimo a metade do tempo de serviço a que se obrigou. Então, pessoal, isso aqui é só para prova, tá? É como se cada vez que tu fosse praça, tu tivesse assim... Para os oficiais não tem esse lance de engajamento, reengajamento. Não fala isso. Só para praça. Ele tem um prazo. Lembra desse prazo que eu falei lá de fuzileiro, que era 3 anos? É como se fosse assim, não, eu tenho a obrigação de ficar aqui 5 anos. Então eu teria que cumprir no mínimo 2 anos e meio para poder pedir para o licenciamento. E aí, se eu quiser ficar mais 5 anos, eu tenho que pedir o reengajamento, entenderam? É isso. Mas vamos para a prova. Ele só pode pedir o licenciamento, pedir para ir embora, cumprido em metade do tempo que se obrigou. Que não diz que tempo é esse aqui, tá? Mas está aqui. Pode fazer uma questão de prova. O cara pode pedir o licenciamento quanto? Quando ele cumpriu metade do tempo que se obrigou, quando ele cumpriu o tempo integral que se obrigou, quando ele cumpriu 1/3 do tempo que se obrigou, entenderam? Questão de prova, fácil de fazer uma questão disso aqui. Licenciamento ex officio agora, que é no interesse da administração. Se dará em quais hipóteses? Conclusão do tempo de serviço, seria um prazo, né, determinado, por exemplo, policial temporário, né, que até é possível mesmo, policial, aqueles concursos temporários, por conveniência do serviço ou a bem da disciplina. As 3 hipóteses, tá? No caso dos prazos, compete ao governador do estado aí o licenciamento. Não esqueçam que os oficiais aí só são desligados
por indignidade ou oficialato, que na verdade seria bem da disciplina, indignidade ou oficialato, uma frase mais bonita, digamos assim, para os oficiais, o oficial só é excluído da Brigada Militar ou dos Bombeiros por tribunal militar, não esqueçam disso, do Estado, tá? E os praças é pelo governador, tá? O aluno oficial que está fazendo curso de formação de oficiais e os demais praças sem estabilidade assegurada, empossados em cargos públicos permanentes, serão imediatamente licenciados ex officio sem remuneração, tá? É o que está dizendo aqui. Na verdade, o cara tomou posse no outro cargo público qualquer, ele é desligado. Aqui está falando do sem estabilidade, tá? Vamos lá. Da anulação e de inclusão. Anulação de inclusão é outra possibilidade de desligamento. O que é essa tal de anulação? Durante a prestação do serviço policial militar inicial, que é o quê? O estágio probatório, que é 5 anos. Durante esse período de inclusão, que tu está sendo avaliado ainda, acontece o quê? A seguinte hipótese, que é anulada a tua inclusão. Irregularidades no recrutamento, inclusive com relação à seleção, por exemplo, uma fraude no exame médico, né? O cara fraudou lá um exame qualquer lá, no recrutamento, ele pode ser anulada a inclusão dele nesse período dos 5 anos ali da prestação de serviço inicial. Outra, moléstia não adquirida em serviço, em consequência da qual o voluntário tenha que permanecer afastado do serviço durante 90 dias. É um absurdo o que está escrito aqui, mas está aqui. Tá? Questionável judicialmente? Óbvio que é questionável judicialmente isso aqui. Ele está querendo dizer assim, o policial entrou na brigada, nesse prazo aí da prestação de serviço inicial, daí ele adquire uma doença qualquer e tem que ficar afastado do serviço por mais de 90 dias. Daí ele é anulado a inclusão dele, ele é excluído da Brigada Militar, desligado. Para o concurso público, tá aqui. Se alguém pegar uma doença aqui qualquer, tá? E fique mais que 90 dias, depois que for policial militar, procure seu advogado aí para perguntar se isso aqui é legal ou não, tá? Mas para o concurso público tá aqui, pode cair na prova, tá? Portador de outra possibilidade de anulação de inclusão. Portador de moléstia que o incapacite para o serviço que haja escapado à observação da Junta Policial Militar de Saúde. Aqui ele está falando que a pessoa que tinha uma doença que seria incapacitante para ingressar na Brigada Militar, mas passou despercebido pela Junta Militar de Saúde, ainda no período ali do recrutamento, né, do período inicial. Daí percebeu-se posteriormente que ele tem aquela doença mesmo, aí pode anular a inclusão aí desse policial para que ele seja desligado da Brigada Militar. Tudo que está aqui é questionável, tá, pessoal? Tudo que está aqui é questionável, mas está aqui, para o concurso público. Irregularidade no recrutamento, moléstia não adquirida em serviço. Se for uma doença em serviço, em face de serviço, daí, mesmo que fique mais do que 90 dias, não tem problema, ele não vai ser anulado a inclusão, tá? Está falando não adquirida em serviço. E outro portador de moléstia que tenha uma moléstia que incapacite, que não foi percebida aí pela Junta Militar, tá? Quem é que anula a inclusão? O comandante-geral da Brigada Militar, não é o governador do estado, que é o período do estágio probatório, tá? Exclusão de praça bem da disciplina. Aqui é semelhante àquela exclusão dos oficiais lá que a gente falou, né? Primeiro, praça sem estabilidade, pena restritiva superior a 2 anos de serviço, 2 anos de reclusão. Lembra que a mesma coisa, restritivo de liberdade, reclusão ou detenção, né? Ou prisão simples. Mais do que 2 anos, mesmo imposto dos oficiais que a gente falou. Os alunos oficiais ou as praças com estabilidade, por sentença passada em julgado pelo Conselho ou pela Justiça Civil, pena superior a 2 anos, tá? Ou crimes contra a segurança nacional. Aqui tá chovendo no molhado, ele está falando que se tu foi condenado a mais que 2 anos de prisão, pena privativa de liberdade, tu tá fora da brigada, tá? Só que aqui se faz exclusão a bem da disciplina, não, para os praças, né? Tá bom? Perder a nacionalidade brasileira, mesma coisa que eu falei lá para os oficiais, perdeu a nacionalidade, não pode mais ser polícia, tá? Nem bombeiro. E casos aí que motivaram o julgamento para o Conselho de Disciplina e neste forem considerados culpados. Conselho de Disciplina
considera culpado aquele policial, daí o governador do estado o desliga, né, do serviço militar, tá, do estado do Rio Grande do Sul. Próxima hipótese de desligamento que nós temos aqui é a deserção. O cara interrompe o serviço, o desertor é aquele que fica mais... Aqui na lei não diz qual é o prazo, mas é mais que 8 dias, sumiu. Né? Não tem indício de que seja que o militar tem essa... por exemplo, em serviço, ele sumiu em serviço porque desmoronou um prédio, era um bombeiro que estava trabalhando, possivelmente ele morreu, está preso nos escombros, não tem indício. O indício é que ele é desertor mesmo, ele fugiu, tá? Daí o que acontece? Nessa deserção, o serviço é interrompido, ex officio, tá? Tem a consequente demissão ex officio do oficial ou exclusão do serviço ativo para o praça, tá? Lembrem que o caso de deserção tem a agregação. A agregação, o cara fica vinculado ainda à polícia militar ou aos bombeiros. Aqui dá o prazo. Quanto tempo é que ele fica agregado? 1 ano, diz aqui, tá? A demissão ou exclusão processar-se-á após 1 ano de agregação. Palavra difícil pra caramba, né? Mesóclise, né? Processar-se-á, tá? Após 1 ano de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária. Então, o que acontece? A exclusão por deserção fica agregado, o cara sumiu do mapa, agrega ele por 1 ano. Terminado 1 ano, exclui do serviço, é demitido ex officio para os oficiais e exclusão aí do serviço ativo para os praças, tá? O praça sem estabilidade, que é aquele que não tem ali menos do que 5 anos, ele, de cara, ele é excluído. Ele não fica 1 ano agregado, ele já é excluído automaticamente, tá? Se for declarado aí desertor. Capturado ou apresentado, o cara que é capturado para responder pelo crime de deserção na justiça militar, se ele for capturado, ele é reintegrado, reincluído, desculpa a palavra correta, é incluído no serviço como policial ou bombeiro para se ver processado. Né? Então ele se torna militar novamente para que seja processado perante a justiça militar, que somente a justiça militar só pode processar militares, né? Então tem que virar militar novamente, entendeu? Daí a justiça militar pode condená-lo aí as penas lá pelo crime de deserção, tá? Outras hipóteses de desligamento, falecimento e extravio. Falecimento é tranquilo, morreu, né? O servidor militar morreu, interrompe o serviço policial militar e é excluído do serviço porque não é mais um ser humano, né? Já não é mais pessoa de acordo com o nosso Código Civil, pessoa física, tá? A partir da data da ocorrência do óbito. E o extravio é o quê? É o desligamento aí do serviço do servidor que some, né? Lembra daqueles prazos? Ele é considerado ausente se fica 24 horas, né? Sumiu por 24 horas. Aí tem, se superior a 30 dias, ele é considerado extraviado, lembra? Isso aí que a gente viu lá. Se ele for agregado ali, ele é agregado por motivo de extravio, num prazo superior a 6 meses, tá? Ele fica agregado, porque foi por esse prazo aí, superior a 30 dias. Se for, quando ele chegar em 6 meses, ele é desligado pelo extravio dele, porque ele sumiu do mapa, tá? Eu já vou falar aqui na sequência, eu vou seguir gravando, falar sobre essa parte de extravio aqui, que é um pouco complexa isso aqui, tá? Para ficar mais fácil o entendimento. Até a próxima.